Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Nessa nossa aula, a gente vai falar do conceito de dados abertos e linked data. Bom, então a gente primeiro vai entender o que são os dados abertos, depois a gente vai visualizar qual que é o conceito de linked data e de linked open data. Eu vou apresentar para vocês alguns exemplos de dados abertos que a gente pode trabalhar com eles no nosso dia a dia, estão públicos para qualquer pessoa utilizar, e a gente vai conhecer algumas fontes de dados para acessar esses dados abertos. Bom, primeiro, falar em dados abertos, a ideia de aberto é essa. Eu tenho um conteúdo, que esse conteúdo é público, e ele está disponível para qualquer pessoa acessar e trabalhar com esse conteúdo. E isso é o que vai formar o conceito de dados abertos. Então, a gente sabe que tem uma série de normas para publicar os dados, mas entender o que são esses dados, basicamente é entender que eu vou publicar o meu dado para que ele se torne público. E eu não vou limitar o acesso. Por isso que a gente fala em disponível para todos. Eu não posso falar que só um conjunto de pessoas possa acessar aquele dado, porque aí ele passa a não ser um dado aberto, ele tem uma limitação. Então, essas são as características básicas de quando a gente fala em dados abertos. Muita gente fala em open data. Eu coloquei o termo em inglês para a gente familiarizar um pouco com esses termos em inglês também. Falar em dados abertos, a gente está falando em disponibilidade e acesso. Então, eu preciso publicar esse dado, né, para garantir que ele esteja disponível. E em um protocolo, um conjunto de regras em que eu permita acesso global, acesso para todo mundo. Esses dados, eles podem ficar disponíveis tanto para serem reutilizados por qualquer pessoa, qualquer aplicação, e para essas pessoas que vão utilizar esse dado, elas podem redistribuir também, não tem nenhuma licença que impeça que esses dados sejam redistribuídos por um terceiro, digamos assim. E quando eu falo em participação universal, eu estou falando que qualquer pessoa pode abrir seus dados. Qualquer empresa, qualquer um pode publicar seus dados nessa web de dados abertos. Eu não preciso, não tem uma limitação se é X ou Y que vai disponibilizar. Não, é universal essa participação. E não só quando publicar, quanto uma vez que eles estão públicos, né, uma vez esses dados estão públicos, também a participação é universal para acessar esses dados. Lembrando que a gente tem algumas restrições em relação ao que tipo de dado pode ser aberto. No caso brasileiro, a gente primeiro tem a Lei de Acesso à Informação, que a gente vai tratar a Lei de Acesso à Informação, a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai tratar isso lá no próximo capítulo. Mas essas três regulamentações, elas trazem para a gente alguma limitação em relação ao que eu posso publicar, ao que eu posso abrir. Então, isso aqui é relevante, mas a gente vai tratar isso mais para frente. O principal portal brasileiro de dados abertos é esse portal, chama dados.gov.br, está disponível. E a gente tem, eu até fiz essa busca recente, a gente agora está em novembro de 2019, esse dado é de novembro de 2019, e hoje a gente tem 6.642 conjuntos de dados disponíveis dentro do portal brasileiro de dados abertos, para a gente ter uma noção do que tem de dado para a gente trabalhar aqui. Além disso, a gente tem um outro portal que tem dados abertos, que é o portal da transparência.gov.br, que também traz aí um conjunto de dados, de datasets, né? Quando eu falo em conjunto de dados, eu estou falando de datasets, bom, para a gente acostumar com essa terminologia. Muita coisa a gente vai ver na literatura que a gente estuda, ela está em inglês. Então, falar em datasets, a gente está falando de conjunto de dados. Então, a gente tem dados relacionados ao orçamento, despesa, receita, aos órgãos. Tem uma série de dados que são publicados nesse portal da transparência. A Receita Federal também, eu coloquei em todos os slides o link de onde vocês podem encontrar esses datasets.
Então, receita.economia.gov.br/dados é o endereço para os dados abertos que são disponíveis pela Receita Federal. Então, a gente tem cadastros que eu posso utilizar, a gente tem informação sobre arrecadação, restituição de imposto de renda, isso tudo aqui, considerando as nossas regulamentações do que se pode publicar, do que a gente pode abrir, a gente tem esse conjunto de dados disponível para trabalhar. Essa plataforma, a Kaggle, ela também traz para a gente um conjunto de datasets abertos, e aí já não é só brasileiro, isso aqui são datasets mundiais, por exemplo, aqui a gente tem, por exemplo, os incêndios florestais no Brasil, então são dados específicos a respeito dos incêndios florestais do Brasil, deve estar escrito em inglês, mas a gente tem aqui, por exemplo, dados das lutas do UFC entre 1993 e 2019. Então, deve ser campeão, prêmio, característica física, etc. Mas a gente tem aqui uma série de dados que a gente pode buscar para fazer testes, para trabalhar, para brincar, digamos assim, né? Testar nossos conhecimentos a respeito de análise de dados com esses dados específicos. Nessa plataforma, não só a gente tem esses datasets, mas como a gente tem também alguns desafios que você pode se inscrever para desenvolver alguma análise, algum algoritmo, e aí a gente tem lá vários exemplos a respeito de como fazer análise de dados em datasets. Quem tiver um tempinho, vale a pena conferir esse portal. Bom, e os dados ligados? Bom, a gente falou de web semântica e a gente falou que a web semântica são dados ligados, né? Eu tenho um recurso ligado para outro recurso. É a mesma coisa, é a mesma ideia, só que aqui é uma evolução do conceito de web semântica. Um pouco mais tarde, o Tim Berners-Lee, ele trouxe esse conceito de dados interligados, de dados ligados, né? Que é o linked data. É o estilo, é o formato de publicar os dados na internet, na nossa web de dados, conectados a outros conjuntos de dados que já estão disponíveis ou que você está levando e disponibilizando nesse momento também. Então, tem um conjunto de práticas específicas que a gente pode utilizar para publicar e conectar esses dados. Mais detalhes a respeito desses formatos vocês vão ver na apostila. Então, no capítulo 1, na seção de dados ligados, tem ali um conjunto de características que são as necessárias para a gente trabalhar e publicar esses dados. E aí aqui eu trago um exemplo para vocês. Quando a gente fala em ligar os dados do ponto de vista semântico e não simplesmente documentos, do ponto de vista estratégico, é começar a trazer significado entre os dados. Então, por exemplo, eu tenho aqui um recurso que é a Maria, um recurso que é o João. Eu tenho um outro recurso que é a Itália e eu posso falar que a relação, né, a ligação de Maria com a Itália é que ela nasceu na Itália. Eu tenho aqui a Espanha, que é um outro país, e a relação da Maria com a Espanha é que a Maria trabalha na Espanha. Bom, se a gente pegar esses dois conceitos, Itália e Espanha, a gente sabe que a relação entre eles é que todos dois são países que fazem parte da comunidade europeia. Então, aqui você está começando a fazer as ligações entre os recursos e trazendo significado para essas ligações. Bom, aí a gente ainda pode falar que o João visitou a Espanha, uma outra ligação. Em algum momento, o João fez uma visita à Espanha, uma viagem de turismo, que seja. Bom, além disso, eu posso falar, a gente pode falar assim, não que eu estou inferindo isso, mas a gente tem essa relação já feita, que Maria conhece João. Por algum motivo, eu descobri que Maria e o João se conhecem. Quem sabe foi nessa visita à Espanha em que o João conheceu a Maria? Não sei. Mas essa é a ideia de pensar em dados ligados. Eu tenho os recursos individualizados e eu vou agregando conhecimento a esses recursos por meio dessas ligações semânticas.
Então, quanto mais eu pegar um recurso ou um dado e ligar com outro dado, maior vai ser a utilidade desse dado. Daí a gente vê o surgimento desse novo conceito, que é o Linked Open Data, ou dados abertos ligados. Então, falar em dados abertos ligados, eu estou fazendo a conexão entre dados que são abertos, publicados, mas esses dados não estão ali aleatoriamente, a gente começa a criar essas relações semânticas de cada dado que está sendo publicado com outros dados que estão sendo publicados também. Aqui, para a gente ter uma noção, são esses dados, cada bolinha desse aqui é um dataset, né, um conjunto de dados. Então, aqui eu tenho um conjunto de eventos, eu tenho um conjunto de localizações. Localizações têm uma relação semântica com pessoas, que eu tenho um conjunto de pessoas. Eu estou colocando do ponto de vista de conexão entre os datasets, mas aqui, se a gente fosse abaixar a visualização, eu poderia ver que, por exemplo, a localização Itália, a pessoa Maria nasceu na Itália. Essa é a relação semântica entre os dois ali. Então, essa aqui é a ideia da gente começar a publicar dados, né? Abrir os nossos dados, mas começar a criar essas conexões semânticas. Por exemplo, no caso brasileiro, a gente poderia fazer uma publicação, eu trouxe isso aqui como exemplo, não necessariamente a gente tem esses dados já ligados, apesar da gente ter vários desses dados publicados, eles são abertos, não necessariamente hoje eles estão conectados, eles estão interligados. Mas a gente pode publicar, caso vocês criem alguma ligação entre os dados, vocês podem publicar essas ligações que vocês fizerem. Então, eu poderia ter aqui dados da Polícia Federal conectados aos dados do Ministério da Saúde, os dados da Receita Federal conectados com os dados do IBGE, ou os dados do IBGE junto com os dados do Ministério da Saúde. Por exemplo, eu poderia saber de uma epidemia que está acontecendo no Brasil, conectando dados do IBGE com dados do Ministério da Saúde, tentando traçar ali qual que é o caminho que essa epidemia está sendo percorrida. Eu posso, por exemplo, pegar ainda e conectar esses dados com os dados da Polícia Federal para saber qual que é a imigração no país, para saber se foi a partir de uma determinada data em que começou a aparecer casos de uma determinada doença no país, para poder tentar localizar a origem disso em outro país, por exemplo, porque veio uma pessoa imigrando para o país, ou uma pessoa que foi visitar um outro país e voltou e trouxe esse vírus, trouxe essa bactéria. É um exemplo que a gente pode começar a fazer conectando esses dados abertos. Para a gente ter uma noção, hoje a nuvem do Linked Open Data se parece com isso daqui. Lembrando que cada bolinha dessa aqui, ela é um dataset e cada risquinho representa a ligação macro entre os datasets. Mas quem tiver curiosidade, pode entrar na internet, procurar Linked Open Data, a nuvem do Linked Open Data, e lá ela tem uma visualização gráfica dinâmica em que você vai clicando e você vai começar a ver com mais detalhes essas conexões. Bom, nessa aula, então, a gente entendeu qual que era o conceito de dados abertos. A gente também fez uma visita e entendemos o que são dados ligados, né, o Linked Data, e o que são Linked Open Data, os dados abertos interligados. E a gente viu alguns exemplos de dados abertos e alguns exemplos de bases, de fontes de dados abertos. Legal, na nossa próxima aula a gente vai compreender o que são ontologias e começar a falar um pouco mais sobre os modelos e tipos de ontologias existentes. Até lá!